Queridos irmãos e irmãs, chegamos por fim à noite do Natal. Agora queremos entrar no clima que envolve esta noite santa. Queremos ver Jesus nascido. Queremos rezar junto de Maria e José. Devemos respirar em nossas casas o mesmo clima de carinho que havia na família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Maria e José fazem aquela viagem cansativa e perigosa de Nazaré a Belém, pelo estado de Maria, que já estava nos últimos dias da gravidez. José, como era da cidade de Belém, contava encontrar na casa de seus irmãos ou parentes um local para se hospedarem, especialmente para sua esposa, que se encontrava prestes a dar à luz. Mas, para sua surpresa, também nas casas dos conhecidos e parentes, lhes fecharam as portas. Vão em busca de outro lugar, até que alguém lhes indica uma gruta de animais. José faz os preparativos imprescindíveis e se retira, deixando Maria a descansar. É de noite. José está fora da gruta, sentado no chão, apoia-se sobre uma rocha, pretendendo vigiar durante a noite toda. De repente, José abre os olhos e sente como se fosse ferido pelo resplendor do sol, mas não fazia sol. A noite não deixou de ser noite. Ainda que se havia tornado mais luminosa que antes, o esplendor das estrelas caía como uma cachoeira de luminosidade. Por todos os lados a luz irradiava, pela terra, pelos montes, pelas plantas. Tudo ao seu redor parecia incendiado. Sentiu-se também rodeado pelo perfume de flores. Não havia flores antes de chegar. Agora divisava campos inteiros de flores. Para onde quer que olhasse, abriam-se grandes lírios. José, de repente, ouve o choro de criança vindo de dentro da gruta. Maria o chama. Ele entra e encontra o menino colocado na manjedoura e Maria, sua mãe, ao seu lado, de joelhos, adorando o seu filho e o seu Deus. José se aproxima emocionado e devagar. Ajoelha-se também ao lado de Maria, até que ela, com um gesto, o convida a tomar o menino em seus braços. E José o retira da manjedoura com imensa delicadeza. Agora, cada um de nós também poderá entrar na gruta em silêncio, em sinal de respeito, e poderemos também ajoelhar-nos ao lado de José, contemplando Maria e o menino. E nós também somos convidados a tomar o menino em nossas mãos. Nós não nos sentimos dignos de pegar o menino nas nossas mãos, de beijar esse menino, de embalar esse menino, de rezar com ele, porque ele é nosso Rei, ele é o nosso amor, ele é o nosso Deus. Vemos também Maria e José que rompem o silêncio. Como seria o diálogo de Maria e de José? Do que conversariam nesses últimos dias, nestas últimas semanas, antes do nascimento do seu filho? Claro que, como todos os pais, fizeram os preparativos, o que foi possível, porque o berço, o quarto do bebê lá em Nazaré não puderam ser utilizados. Também pensamos que José e Maria
procurariam conhecer o que estava escrito nas Escrituras sobre esse menino, sobre o Messias. José, como todo pai do primeiro filho, está muito nervoso, muito preocupado. Mas eu imagino que Maria diria a ele: José, não te preocupes. Nós somos privilegiados, José. Deus nos escolheu para que fôssemos os protagonistas da sua chegada a este mundo. Este menino é o Filho de Deus e é o nosso filho. É o Deus feito uma criança. É Deus que chega ao mundo. Agora Ele vai viver conosco como uma criança normal. Vai aprender a andar, a falar. Dentro de uns anos, nós também poderemos conversar com Ele, sabendo que conversar com Jesus, com esse menino, é conversar com o próprio Deus. Que maravilha! Poderemos conversar com Deus como conversamos com as pessoas que nós conhecemos. Nós já podemos abraçá-lo, dar-lhe calor e carinho, brincar com ele. Dentro de pouco, poderemos levá-lo para passear, para olhar o mundo do qual ele é o Criador. José também se sentiria um homem privilegiado pela sua vocação, ser esposo de Maria Santíssima e pai adotivo do menino Jesus. Na ordem da santidade, José era o menor, porque primeiro Jesus é Deus, Maria é concebida imaculada, cheia de graça, e ele não tinha nenhum desses privilégios. Mas ele tinha responsabilidade como chefe da família, ele que tinha que fazer os planos. Havia alegria, como em toda a família, mas também momentos de dificuldades. Às vezes a gente imagina a Sagrada Família de Nazaré como uma família perfeita, onde não há problemas nenhum. E não é verdade. Eles passaram pelas incertezas pelas quais nós também passamos. Quando Jesus nasce, eles não têm quase nada para protegê-lo, para cuidar dele. A cidade estava abarrotada de gente. Naquela noite, apenas vêm os pastores, que deixarão um pouco de leite, de queijo, de trigo. Depois de alguns meses, talvez, virão aqueles sábios do Oriente, trazendo presentes, ouro, incenso e mirra, que vão também servir de recursos para eles recomeçarem a vida no Egito. Quando Jesus nasce, aliás, eles moravam em Nazaré antes de Jesus nascer. E o profeta Miqueias havia escrito que o Messias nasceria em Belém, não em Nazaré. Esse é também um momento de incerteza. Será que é verdade que esse menino é o Messias prometido? Será que é verdade aquilo que o anjo anunciou? Até que chega um anúncio do imperador ordenando o recenseamento, e para isso eles terão que viajar de Nazaré a Belém, que era a cidade e a terra dos seus antepassados. Havia também uma profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. Como será isso? Como se sustentarão? Será que José vai conseguir trabalho lá no Egito? Um país de costumes exóticos, de língua diferente? Será que encontrarão alguns conhecidos naquelas pequenas comunidades judaicas que havia no Egito? Inclusive, eles têm que ficar lá sem saber até quando se estenderão os planos de Deus. Até que um anjo, de fato, anuncia a José que ele já pode voltar à terra de Israel. E voltam a Nazaré e retomam a vida normal, naquela casa simples, modesta. José passa a viver do seu trabalho na oficina e Maria na lida da casa. E nós, em nenhum momento, imaginamos a menor sombra de desentendimento. Mesmo nos momentos decisivos, nas incertezas humanas, sempre havia uma referência a Deus.
José e Maria estão continuamente focados em conhecer os planos de Deus e cumprir a vontade de Deus acerca das suas vidas e acerca do menino. Este é o norte da sua vida. Esta é uma família ideal precisamente por isso, porque todos e cada um estão empenhados em conhecer e seguir os planos de Deus. Sabiam que todos os passos da vida de Jesus e daquela família estavam sob o amparo da divina providência, como nossas vidas também, exatamente igual. A nossa vida está governada pela providência amorosa de Deus. Eles aprendiam a meditar sobre os significados dos acontecimentos, ainda que por vezes não conseguiam explicar, não conseguiam entender. Como, por exemplo, quando o menino voluntariamente ficou em Jerusalém, no templo, e José e Maria passaram 3 dias à sua procura. Eles procuram ver a mão de Deus, porque sabem que Deus nunca abandonará o seu Filho amado, nem a sua Mãe Santíssima, nem o Santo Patriarca. Entre José e Maria havia um carinho santo, um espírito de serviço e de compreensão. Imaginamos que cada um se esforçaria para se adiantar, para adivinhar o gosto ou a preferência do outro. Talvez podíamos até chamar que havia uma sadia competição para escolher o pior serviço para si, o trabalho mais pesado para aliviar o outro. Tudo o que depois veremos com detalhe na vida de Jesus será reflexo do ambiente do lar de Nazaré. Mesmo que os evangelhos não nos contem os pormenores da vida diária da Sagrada Família, podemos, pelo exemplo e os ensinamentos de Jesus, aprender a descobrir como deve ser a nossa atitude. Que lições tiramos hoje da noite do Natal? Na segunda leitura ouvimos: Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. No dia de Natal, o mundo volta a ter esperança de salvação. O Natal é o momento da maior aproximação de Deus com os homens. Deus entra definitivamente na história humana. Deus vem participar de todas as circunstâncias das nossas vidas. Deus quer viver conosco. Por isso nasce como todas as crianças nascem. Quer participar das nossas vidas. Ele está presente e acompanha tudo o que nos diz respeito. Também temos que dar um passo a mais sobre o significado espiritual do Natal. Jesus, como o anjo falou aos pastores, significa Salvador. Nasceu-vos na cidade de Davi um Salvador. Salvador da escravidão, do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. Santo Agostinho, na noite de hoje, ele diz algo que, de fato, resume bem esse sentido espiritual do Natal. Desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo te iluminará. Por tua causa, repito, Deus se fez homem. Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne e do pecado se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à do pecado. Estarias condenado a uma eterna miséria se não tivesses recebido essa misericórdia. Não voltarias à vida se ele não se houvesse submetido à tua morte. Perecerias se ele não te socorresse. Estarias perdido se ele não viesse salvar-te. E é verdade. A gente não pensa nisso, mas seria horrível, seria quase que indescritível se nós andássemos a vida inteira carregando na consciência
o peso dos nossos pecados passados. Estaríamos acorrentados como os escravos, os presos, os bandidos, sem a menor chance de nos libertarmos dos nossos pecados. Não teríamos a esperança do céu, nem a vida eterna, nem a felicidade para sempre, que é o desejo mais profundo da alma humana. Tudo isso nós devemos a este menino que nasce nesta noite. Ele é Rei dos reis, é Senhor dos que dominam, mas não fala, não se impõe, não faz alarde da sua sabedoria, não fica dando lições. Exemplo de humildade desse menino, exemplo de desprendimento. Jesus, sendo rico, se fez pobre para enriquecer-nos com a sua pobreza, diz São Paulo. Ele que é dono de todo o universo, ele que com toda a razão poderia nascer numa cidade importante, numa capital do império, poderia nascer num palácio, cheio de todas as atenções e confortos, nós acharíamos razoável, é o Filho de Deus, nasce num lugar de animais, como nem as crianças mais pobres do nosso mundo continuam nascendo. Ele quis chegar tendo apenas uns paninhos com os quais Maria o envolveu. A única coisa que ele tem. E ele vai deste mundo também envolto em panos. Quando ele morrer, vão tirar o seu corpo da cruz, vão enfaixá-lo em panos, tal como Maria o enfaixou nesta noite. Jesus veio ao mundo sem nada, e sem nada também ele quer deixar-nos. É um exemplo de desprendimento. Podendo ter, ele renuncia. Pensemos também no exemplo para nós. Também Jesus é um exemplo de amor sincero, porque é um Deus que tem olhos humanos, é um Deus que tem coração humano, é um Deus que escuta, é um Deus que dialoga, é um Deus que conversa, fala a nossa linguagem, conhece as nossas necessidades. Tudo isso também nos convida, a partir de hoje, a receber Jesus em nossas casas, em nossas vidas. O Natal não pode ser apenas um ponto culminante do final do ano, em que a gente comemora e depois volta à vida normal. Não. Natal é Jesus que entra ao mundo de uma forma nova e Jesus nunca mais se separará de nós. E, portanto, eu diria, é um ponto de recomeço da nossa união pessoal com Deus. Agora nós podemos ler e meditar o Evangelho. Agora nós podemos conversar. Este menino, Jesus, é um menino diferente dos outros bebês. Porque os bebês, em geral não, os bebês não têm uso da razão. Não sabem conversar. Não entendem as coisas. Este é um bebê diferente. Ainda que ele não fale, ele conhece os nossos corações. Ainda que ele não diga nada, ele entende as nossas intenções. E ele, tal como está aqui como uma criança, também está presente no sacrário, sob forma de pão. Na Eucaristia, Jesus se humilha mais do que se humilhou em Belém. E está à nossa disposição. Se nós, como estávamos meditando no início, pudéssemos entrar na gruta de Natal hoje, o que nós falaríamos com o menino? E quando nós entramos numa igreja, encontramos no sacrário o mesmo Jesus, vivo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, que tem olhos, que tem coração, que entende, que está à nossa disposição. Nós podemos conversar com Ele, nós podemos falar das nossas coisas, nós podemos contar-lhe o que nos acontece, o que nos preocupa, como nós agimos, como nós reagimos, daquilo que nos envergonha, daquilo que nos deixa contentes, daquilo que nos magoou, daquilo que nos deixou desanimados e tristes. Hoje vamos fazer um propósito de tratar bem Jesus. Como nós vamos tratar bem Jesus? Preparando cada uma das nossas comunhões. Preparar bem a comunhão.
E nós sabemos que preparar bem a comunhão é ter o coração sem consciência de nenhum pecado grave que não foi previamente absolvido na confissão. Nosso coração é como a gruta de Belém. Não é o lugar adequado para Jesus nascer. Por isso, precisamos, de alguma forma, tornar essa gruta um pouco mais habitável, ou seja, limpando o nosso coração dos nossos pecados. Vamos terminar pedindo à nossa Mãe Santa Maria e a São José que nos ensinem a confiar sempre em Deus e a amar Jesus como nosso irmão pequeno e a sentir-nos sempre como filhos do nosso Pai do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.